irmãs, sejam bem-vindos a este programa de recapitulação das lições da Escola Sabatina. Nós fizemos parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Aveiro. Nós, neste trimestre, estamos a estudar a lição com o tema O Amor e a Justiça de Deus. E esta semana estudamos a lição com o tema O Conflito Cósmico. Aqui nós encontramos o tema que está relacionado com o centro da teologia bíblica. O nosso versuário nós encontramos em Gênesis capítulo 3, no versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Antes que nós possamos avançar, queremos pedir ao querido irmão que está acompanhando a nossa lição para subscrever ao nosso canal e colocar um gosto. Este tema, o conflito cósmico, é o tema central da teologia bíblica. A partir desse tema podem surgir muitas perguntas. Por que existe o mal no mundo? Por que Deus permite o sofrimento no mundo? De acordo com a perspectiva bíblica, esse tema do grande conflito, em que o reino de Deus sofre oposição pelo diabo e pelos seus anjos, não é um tema que nós devemos negligenciar. Então, nós temos duas grandes perguntas que nós vamos fazer até o final da nossa lição. Nós seremos capazes de responder essas mesmas perguntas. Onde que a Escritura ensina que há um grande conflito entre Deus e Satanás? Segundo a Escritura, qual é a natureza deste conflito? O grande conflito é a luta entre um ser onipotente, um ser criador, com um ser criado. Nós estamos a falar de Lúcifer. Jaime, o que é que tem a nos dizer relativamente a esse tema, o conflito cósmico? Em primeiro lugar, um bom dia a todos, aos nossos irmãos. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui, como disse o Mariano, para estudar um assunto muito importante, um assunto assim, bastante pertinente. E como você disse bem, temos aqui duas perguntas, as duas perguntas que no final dessa lição já seremos capazes de respondê-la. Eu só queria voltar um pouquinho aqui na questão do verso áureo e a gente poder tentar entender um pouquinho aqui sobre o verso áureo, né? É bom a gente falar um pouquinho dele, que está em Gênesis 3,15, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É interessante pensar que esse é o primeiro relato de uma grande notícia, de uma boa nova nas Escrituras, né? Aqui em Gênesis 3,15 já vemos esperança, né? Esse versículo aparece após a queda do homem, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus ao comer do fruto. Até então ali a humanidade estava perdida, mas Deus já tinha um plano, né? Sim. E está aqui, escrito aqui. E aí é bom a gente falar um pouquinho sobre isso. No caso, inimizade. O versículo fala sobre a inimizade entre a serpente que representa Satanás, e a mulher, que representa a humanidade, a igreja, né? E a semente da mulher é interpretada como uma referência a Jesus Cristo. E nós acreditamos que, através de Cristo, Deus trouxe a salvação à humanidade. E a ferida na cabeça e no calcanhar, isso também é uma parte muito importante na teologia. A parte que diz que a semente da mulher te ferirá a cabeça é vista como a vitória de Cristo na cruz, né? Ali foi a ferida fatal no inimigo, né? Quando Jesus morreu na cruz por nós. Mas o versículo também fala sobre uma ferida no calcanhar. E essa
essa ferida no calcanhar representa o sofrimento que Jesus enfrentou na cruz, né? Jesus foi condenado a morrer a pior morte que existia naquela altura, né? Para os piores criminosos e tudo. Então, essa ferida no calcanhar representa isso, o sofrimento que o inimigo trouxe a Jesus. Mas ele venceu quando ele ressuscitou. Então, é um versículo importantíssimo na teologia cristã. É um versículo que nos traz conforto e prova e mostra como o nosso grande Deus já tinha um plano, né? O plano da redenção para todos nós. Não é? Sim. Em Gênesis, nos mostra uma passagem de que Deus, quando fez tudo do mundo, viu que era muito bom. Agora, nós podemos fazer uma pergunta. Se Deus criou o mundo inteiramente bom, por que razão há mal nele? Nós podemos responder essa pergunta de acordo com o livro de Mateus, capítulo 13, desde o versículo 24 até ao versículo 27, onde mostra a parábola de um semeador. Sim. Depois do Senhor semear o trigo, enquanto dormiam pela noite, o inimigo chegou e jogou o joio sobre o trigo. Logo, depois de darem conta, depois do crescimento, foi feita uma pergunta ao Senhor. Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Esta é uma pergunta que foi feita e Jesus faz uma aplicação de quem é o diabo, de quem é o que é a boa semente, o que é a má semente. E aqui Jesus vem explicar relativamente que o inimigo era o diabo. O diabo, Satanás. Era Satanás. Que a partir daquela semente que inicialmente era boa, colocou uma semente que era má. Essa semente que era má, nós vamos considerar como o mal. Sim. Então aqui nós conseguimos responder que, apesar de que Deus permite que o mal aconteça, não é ele o causador do mal. Exatamente. Porque em Gênesis nós acompanhamos que foi descrito que Deus, o que fez, Tudo era muito bom. E a gente, e você falou em Gênesis, a gente indo a Gênesis, no caso aqui Gênesis 3, 1 a 7, que fala aquele relato, quando a serpente encontrou Eva e tentou e tudo. E a gente, fazendo um paralelo de Gênesis 3, 1 a 7 e essa parábola, a gente vê perfeitamente um cenário, uma cena comprovando a outra, né? Sim. Aqui em Gênesis 3, quem é que trouxe o pecado ao mundo? Está aqui claro, no versículo 4, por exemplo. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, aqui Satanás já entrou com o pecado no mundo aqui, né? E é importante a gente pensar nisso, até tentando responder um pouquinho aquela segunda pergunta, né? Sim. E esse versículo aqui prova isso, a natureza desse conflito cósmico, né? É o inimigo sempre tentando deturpar o caráter de Deus. E ele começou aqui a fazer isso, né? A distorcer ali a resposta e a tentar falar com Eva, que isso, esse Deus está escondendo alguma coisa, esse Deus, né, não é bem assim, não é assim. E quando vamos lá na parábola, vemos também, né, enquanto eles dormiam, veio um inimigo, né, sutilmente também, como para Eva, e jogou ali o joio. Então, quem trouxe o pecado ao mundo, que fique bem claro isso, e nós devemos ter isso em mente, foi o inimigo das nossas almas, né? Não foi Deus, Deus nunca faria isso. Ele é que começou com o pecado no mundo. Ponto. Sim, e algo interessante foi quando, segundo a parábola, desejavam arrancar
o joio. joio do trigo. E Jesus disse que não era necessário, porque se arrancassem o joio do trigo, Não. até o que não era joio também poderia ser Sim, arrancado, E exatamente. qual é a aplicação na vida espiritual que nós podemos fazer? O campo onde foi semeado é o nosso mundo. Nosso mundo. O joio são aqueles que não obedecem a Deus. Trigo são aqueles filhos de Deus que o obedecem. Então, aqui Jesus nos mostra que, apesar de que Ele não é o causador do mal, Ele permite, muitas vezes, que o mal aconteça. Que é o que aconteceu aqui, que o joio e o trigo cresceram juntos. E ao crescerem juntos, na colheita, Jesus explica a parábola dizendo que apenas haverá separação na colheita. Onde o joio poderia ser lançado ao fogo. A colheita representa o quê? A colheita representa a segunda vinda de Cristo. E os ceifeiros representam os anjos. Mas é interessante a gente pensar nessa coexistência do joio e do trigo, ou essa coexistência entre o bem e o mal, né? E é muito importante a gente pensar nisso também. A paciência de Deus, o amor de Deus para com todos os seres humanos, né? Porque Deus aqui, esse não arrancar o joio do trigo, significa também que Deus tem paciência e tem amor com aquelas pessoas que ainda não o conhecem, né? Que não aceitaram ainda o Evangelho, aquelas pessoas que um dia podem vir a conhecê-lo, né? Então, a gente vê aqui mais um cuidado de Deus, é uma chance que Deus está dando ao mundo, ao povo, em coexistir com o bem, ou seja, a viver com aquelas pessoas que tentam, pelo menos, a seguirem uma vida correta, seguindo as Escrituras, seguindo os ensinamentos de Jesus. E, do outro lado, as pessoas que ainda não o conhecem têm essa chance de conhecê-lo, né? É importante também isso, pensarmos assim. É interessante quando Jesus Cristo diz que deixai crescer juntos até a colheita. Ali, lembramos o que foi dito na semana passada relativamente ao livre-arbítrio. Sim. Ali, o trigo e o joio, ou seja, os filhos de Deus e aqueles que não obedecem a Deus, têm oportunidade de decidirem. O joio, que são aqueles que não obedecem a Deus, têm a oportunidade de escolherem o outro lado. E aqueles que são trigo, filho de Deus, têm a oportunidade também de manter-se firme, confiante em Deus, para que não possam ser contaminados pelo joio. Porque se não manterem-se firmes, vão ser contaminados pelo joio. Pelo joio, exatamente. Nós também falamos a origem do conflito na terra. E o Jaime já tocou relativamente a Eva e a serpente sagaz. Nós vimos que Satanás ele utiliza estratégias para enganar o homem. Uma das estratégias é a mentira. Sim. Então, Satanás utilizou a frase que a Eva disse para ele, de que Deus orientou que não podemos comer do fruto, porque se comermos, certamente morreremos. Satanás pega desta frase e vai fazendo as suas mentiras. Exatamente. O que fez com que Eva caísse em tentação é o facto de ter uma conversa com Satanás. Ou seja, Satanás que foi usar a cobra. Porque se a Eva não tivesse dado oportunidade a Satanás conversar com ele, então aquele momento não podia surgir. Mariana, isso é um assunto assim muito importante. Você agora falou uma coisa que, trazendo para os nossos dias hoje, o inimigo usa de momentos, de palavras, de ações sutis para tentar
comprar aqui a nossa cabeça, nosso Sim. entendimento. Sim. Muitas das vezes, e hoje estamos com o mundo repleto disso, vemos programas na televisão ou nas plataformas, nas redes sociais, onde pastores, pessoas vêm com palavras muito bonitas, com versículos lindos da Bíblia, sabe? E você começa a ouvir aquilo, e se você não tiver o foco, se você não conhecer mesmo a palavra, se você não tiver ali firme com Jesus, você acaba acreditando e cedendo àquilo que foi feito, né? Sim. Então, duas lições, o que você falou e falou muito bem. Não darmos sequer hipótese de irmos ali àquela fonte e ouvirmos e assistirmos aquilo ali, né? E segundo lugar, estarmos próximos a Jesus, nosso olhar bem fixo ao Mestre, né? Isso, se agirmos assim, não vamos cair em tentação, né? E o inimigo é astuto, ele usou dessa astúcia toda para enganar Eva, né? E relativamente ao conflito, realmente o conflito, o que é que se refere, o grande conflito que se refere? De certeza, em poucas palavras, podemos dizer que o conflito está em quem acreditar e o que acreditar. Sim. O grande conflito se resume nisso. Sim, Quando a Eva foi interpelada por Satanás, ela agora estava em um dilema. Né? Vai acreditar na cobra, na serpente, ou vai acreditar em Jesus Cristo? Exatamente. E aí a Eva não podia acreditar nos dois lados. Tinha que acreditar em um só lado. Infelizmente, a Eva acreditou no outro lado. E aí ela mostrou que não tinha uma confiança completa em Deus. E isso que você falou agora se refere assim explicitamente ao culminar do grande conflito na Terra. Por quê? Nós aqui vamos ter que escolher um lado ou outro. Sim. Não vamos poder ficar ali em cima do muro. Ou vamos escolher o lado da mentira, do engano, do mal, ou vamos escolher o lado da salvação, o lado do amor, né? Oxalá que escolhamos esse lado, né? E já escolhemos esse lado. E é importante a gente pensar nisso. Hoje, no nosso momento hoje, ainda podemos escolher. Sim. Ainda podemos escolher. Mas vai chegar um tempo que não. Já não será possível. Escolhemos ou um lado ou outro, né? E foi o que aconteceu com Eva, né? E nesse tema mesmo, a origem do conflito na Terra, algo importante que fiquei a refletir e me chamou a atenção, Jaime. Sim. Que é relativamente ao pecado na Terra. Podemos fazer uma pergunta: em que instante o pecado entrou? E, de concreto, em termos conceituais, não começou no jardim. Começou onde? Começou nos céus. Quando Deus faz uma afirmação que de toda árvore que está no jardim não podes comer, ou toda árvore que está no jardim podes comer, excepto uma. Sim. Então, ele já está a nos mostrar que alguma coisa não estava bem. Sim. Ali. Isso em função do que aconteceu nos céus. Sim. Nós, na lição a seguir de terça-feira... Mas é importante a gente lembrar que nesse momento, quando Deus falou isso, aquilo ali era um conceito. Era um conceito apenas. Era só um conceito. Era um conceito. Né? E aquilo significava ali o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Né? Sim. O amor de Deus, que é tão grande por nós, que ali ele já nos deu a liberdade de escolher. Né? Ele não chegou ali, tudo bem que já estudamos sobre isso, mas é bom a gente falar. Ele não chegou ali e impôs alguma coisa, não. Ele ali já
Começou a nos dar a nossa liberdade, né, Sim. de escolha. Sim, esse facto de Deus dar a liberdade ao homem é muito importante, porque nós vimos que depois de Satanás ter pecado lá nos céus, nós vimos que ele era um homem de luz. Ele estava próximo de Deus. Mas, de acordo com Isaías, capítulo 14, do verso 12 a 15, Isaías nos mostra que ele era um anjo poderoso que deixou o orgulho assumir o controle da sua vontade. E, além disso, ele desejou ocupar o lugar de Deus. Exatamente. E, por causa disso, foi expulso. Isso faz nos pensar que essa luta, olha para você ver, essa luta é uma luta sobre adoração. Sobre adoração. Né? O que o inimigo queria, Lúcifer na altura queria, era isso, era adoração, era Sim. confiança, né? E isso é interessante demais a gente pensar nisso. Eu até sublinhei aqui, a liberdade moral é essencial para a verdadeira lealdade. Ou seja, que coisa engraçada de pensar até, porque muitas das vezes a gente pensa no conflito, mas a gente pensa no conflito físico, né? Enquanto o conflito começou lá em cima, não foi um conflito físico, foi um conflito que adorava aqui, Sim. adorava a adoração, foi um conflito que Lúcifer queria isso, queria ser mais que Deus, né? Então começou aqui nos pensamentos, né? E isso traz-nos aqui uma lição importantíssima, né? Quem é que será que domina os nossos pensamentos? Como é que está aqui na minha cabeça? O que eu estou consumindo? O que eu tenho lido? Quem eu tenho servido? Quem eu tenho buscado? Né? Porque o inimigo sabe que os dias dele estão contados. Sim. E quanto mais pessoas ele conseguir dominar aqui, né, e fazer adorá-lo, melhor para ele. E a irmã Ellen White, no seu livro Testemunhos Seletos, volume 2, na página 307, ela faz uma afirmação interessante que o Jaime acabou de dizer. Eu tomo a leitura. Satanás caiu por causa de sua ambição de ser igual a Deus. Foi esse orgulho ambicioso que o levou à rebelião. E por esse mesmo meio, procura ele causar a ruína do homem. Então, são esses artifícios, são essas artimanhas que Satanás quer ou está a usar para ver se o homem caia na sua totalidade. Ali encontramos este conflito que o homem deve simplesmente se posicionar. Exatamente. Confiante em Deus, e se não estiver confiante em Deus, então automaticamente vai estar confiante no outro lado, que é confiante a Satanás. Por quê? Se a gente for pensar bem, o inimigo sabe que ele já perdeu. Ele sabe o resultado desse conflito, né? Mas ele sabe que ele já perdeu, mas o que ele quer então? Ele mesmo assim quer continuar desonrando ali o caráter de Deus. E quanto mais pessoas ele conseguir passar para o lado dele, melhor. Ele quer isso, né? Por isso que é importante demais a gente pensar nisso e saber que, embora o inimigo já saiba que ele perdeu, ele não se dá por vencido e ele quer levar. Quanto mais pessoas levar, para ele ali é melhor. Sim, por isso nós devemos estar muito atentos com as decisões que nós vamos tomar. Só o facto de saber que Satanás foi um anjo de luz, estava presente lá nos céus, e quando foi expulso por causa da sua rebelião, levou a terça parte dos anjos. Então, este deve ser um motivo também de nós refletirmos que, apesar de que essa luta, esse conflito, não é entre dois seres omnipotentes, mas sim um
que é omnipotente, e um ser criado que é Satanás. Sim. Apesar de que Satanás não tem poderes, não é omnisciente como o nosso Criador, o nosso Deus, ele é alguém que já foi criado há muitos anos atrás, Sim. tem experiências suficientes Sim. para poder enganar o homem. Tem poder, né? Tem poder. Tem poder. O único ser que tem mais poder que Satanás é simplesmente o nosso Criador. Sim. Então, nós como seres humanos devemos ficar muito, mas muito atentos, porque Satanás tem muitas maneiras de poder deixar cair o homem. Porque nós, mais adiante, nós vamos ver, na lição que fala semeadorares, o que acontece com Jesus Cristo. Sim. Vejamos que Jesus Cristo, ele passou no momento em que não comia, 40 dias e 40 noites. Pela experiência de Satanás, ele, como sabia que Jesus não comia há algum tempo, o que fez? Aproveitou o momento, né? Aproveitou o momento, Satanás fez a leitura da situação. Sim. Então, automaticamente pediu a Jesus para que transformasse as pedras em pão. Porque Satanás sabia, de certeza, que Jesus precisava comer. Sim. Jesus, fisicamente, estava um pouquinho debilitado. Sim. Então, Satanás chega e diz: se tu realmente és filho de Deus, primeiro, Satanás colocou em causa Sim. Deus. Exatamente. Se tu és. Então, transforma as pedras em pães. Então, Deus, ou Jesus Cristo, respondeu categoricamente: está escrito, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E depois surgiram as outras situações. Isso, com essa tentação de Jesus, a primeira que Satanás pede que Jesus transformasse as pedras em pão. Com isso consigo perceber que Satanás é um grande estratega. Sim. Que ele consegue dar conta da situação, e se nós não ficarmos atentos, automaticamente vamos cair em tentação. Exatamente. E a gente vê aqui o segredo de Jesus, né? E tudo que Jesus fez é um exemplo para nós, mas esse exemplo de estar atento às Escrituras, de saber as Escrituras, de citar as Escrituras de cor, de saber como usar as Escrituras, é uma lição para nós, né? E hoje em dia, será que sabemos, se formos confrontados com alguma situação em que precisamos, mesmo falando agora a nível espiritual, mesmo que tem alguém, sei lá, endemoniado, sabe? Será que vamos ter capacidade, como Jesus teve, de citar as Escrituras, né? E outra lição, a oração. Jesus orava, estava em contato sempre com o Pai, né? Esse foi outro segredo de Jesus. A Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras e a oração, né? Quanto tempo passamos nós em oração durante um dia? Se não oramos, esquece. O inimigo vai ter muito terreno para avançar, né? E outra situação, não simplesmente orar. Será que a oração que temos feito é mesmo sincera? Sim. Ou simplesmente para cumprirmos a formalidade que nós temos estado a orar? E a seguir, no verso 6 do mesmo capítulo 4 de Mateus, ali também eu encontrei algo interessante. Depois de Jesus Cristo ter respondido a Satanás que está escrito, sim. Satanás vem no versículo 6 e disse a Jesus: se és filho de Deus, atira-te debaixo, porque está escrito. O que Jesus Cristo disse anteriormente a ele. Então, Satanás pede esta situação, diz a Jesus Cristo: está escrito. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem,
e eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Nós vimos que na tentação anterior, como nesta tentação, nós podemos dizer que aqui é um desafio que Satanás colocou a Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha muito bem a capacidade de resolver essas situações. Sim, claro. Em um abrir e fechar de olho. Com certeza. Mas Satanás não, Jesus Cristo não fez. Respondeu novamente na segunda tentação, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Exatamente. Então Jesus Cristo, ele aí estava bem, mas bem posicionado. E em algum instante, analisando em profundidade, podemos não perceber que era tentação que Satanás estava a fazer para Jesus. Só na última tentação, Satanás abriu-se e apresentando na realidade que era mesmo Satanás e estava na realidade a tentar Jesus. Quando diz que se me adorares. Nós sabemos que Jaime já disse no início que o principal problema do conflito que aconteceu nos céus era a questão de adoração. Né? Aqui nesta terceira tentação, Satanás abre dizendo se me adorares. É interessante a gente pensar nisso. E por falar nisso, um ponto muito importante aqui nessa lição, até para a gente fechar essa parte e passarmos para outra, a luta entre o bem e o mal é uma realidade constante em nossas vidas. E quero ler aqui Efésios 6,12. Sim. Somos lembrados de que nossa batalha não é contra seres humanos, mas contra forças espirituais malignas. Reconhecer essa luta nos ajuda a permanecer vigilantes e a confiar em Deus. Ou seja, Efésios 6,12 está escrito assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Né? Nós estamos sendo disputados nesse momento aqui agora. É uma briga espiritual. Né? E podemos até não vermos essa batalha, essa luta, mas nós sabemos que ela existe. Né? E estamos aqui envolvidos nessa batalha por um adversário que é muito astuto, como você acabou de falar agora. Né? Ele é muito astuto mesmo. E o que a gente tem que ter em mente é que devemos estar sempre em contato com Cristo. Né? O nosso foco tem que ser Ele, a oração sincera, o estudo da Bíblia. É isso que nos leva a vencermos essa batalha aqui na nossa mente. Né? Nós também vimos a natureza do conflito cósmico. Sim, até na lição anterior que a gente falou, já respondeu então aquela primeira pergunta. Sim, a primeira né? pergunta. Onde surgiu o conflito? Então a gente viu que esse conflito todo não surgiu aqui na Terra, ele já surgiu lá no céu. Né? Sim. E agora a gente vai avançar para responder a segunda pergunta. A segunda pergunta, que é a natureza do conflito cósmico. Né? Essa lição teve como foco entender que o conflito cósmico é uma disputa sobre o caráter de Deus. E Satanás lança dúvidas sobre a bondade e a justiça de Deus. E a vitória não vem pela força, mas pela revelação do caráter de Deus. A verdade de Deus deve ser proclamada em meio às mentiras do diabo. Essa compreensão nos capacita a permanecer firmes na fé, sabendo que a verdade de Deus prevalecerá. Interessante demais, né? Porque ele, de qualquer maneira, ele quer desonrar o nome de Deus. Ele quer manchar o caráter de Deus. Essa é a grande... A natureza do conflito é essa, né? Ele querer isso, desonrar o caráter de Deus, falando que Deus é um Deus injusto, que é um Deus que é um Deus mau, é um Deus que trouxe o mal para o mundo. Não amoroso. É um Deus que não é amoroso, que assiste tudo. Quantas vezes já ouvimos isso? As pessoas falando que é um Deus que assiste tudo passivo e não faz nada. É um Deus que trouxe o pecado aqui, o mal ao mundo e cruza os braços e não faz nada.
Essa é a estratégia do inimigo, né? E essa é a verdadeira natureza do conflito, né? E agora, o que fazermos? Nós, como cristãos, o que nós devemos fazer nessa situação? Encontramos na lição mesmo de quinta-feira, Jesus afirma que o diabo é mentiroso e acusador desde o princípio. Sim. Conforme o Jaime acabou de dizer, que Satanás, desde o princípio, foi acusando que Deus não é amoroso, Deus ele age de uma forma que parece não é um Deus misericordioso. Como é que permite que o mal existe no mundo? A lição apresenta que Satanás utiliza a calúnia, o engano como uma estratégia, pois isto faz parte do seu caráter. Do seu caráter. E também nós vimos que Satanás coloca o desânimo aos filhos de Deus para que eles possam deixar de ter esperança a Deus. Coloca desânimo de que forma? Satanás coloca desânimo aos filhos de Deus de que Deus, onde está? Sim. Com esse sofrimento todo Exatamente. que está a acontecer. Deus está onde? Se Deus é um Deus de amor, por que essas atrocidades todas acontecem? Por que existem guerras entre países? Por que existem pessoas que se matam entre irmãos? Exatamente. Então, essas todas questões, quando Satanás coloca na cabeça dos homens, então automaticamente ficam desanimadas. O inimigo é tão astuto que ele aproveita, e muito bem, o próprio ambiente. Sim. No caso de Eva, ele aproveitou também o ambiente. Sim. Era um ambiente que era propício ali ao engano, ela estava sozinha, era uma serpente falando, uma coisa diferente. Sim. E tal. E no mundo também, hoje, ele aproveita o ambiente. É um mundo mau, um mundo injusto, um mundo que só tem coisas más. E é fácil para ele acusar a Deus disso, de não agir, de ter lançado o mal no mundo. Sim. Né? Por quê? O inimigo sabe que muitas pessoas não querem nem saber disso, onde é que começou o mal no mundo, quem é que lançou o mal no mundo, essas pessoas não sabem disso. O inimigo aproveita e continua a agir na mente dessas pessoas, deturpando o caráter de Deus. Né? E a lição aborda também, a seguir a essa parte, ela fala sobre o testemunho da verdade. Aí fala aqui uma parte. Em contraste com as mentiras de Satanás, Jesus veio para dar testemunho da verdade. Ele é a representação do caráter de Deus e veio para desmascarar as calúnias do diabo, derrotando o seu poder através da verdade. Enquanto o inimigo prega a mentira, enquanto o inimigo tenta deturpar o caráter imaculado de Deus, né, Jesus veio a esse mundo para ser o testemunho da verdade. Jesus veio a esse mundo para ser o representante de Deus nesse mundo, e mostrando para esse mundo que Deus é um Deus de verdade. Deus é um Deus que não muda, Deus é um Deus que não volta atrás, Deus é um Deus que é um Deus justo. Né? Então, Jesus veio a esse mundo para desmascarar o inimigo. E nós, Mariana, e é muito bom a gente fazer esse exercício, eu gosto de falar muito isso, cabe a nós hoje, como cristãos, como crentes, como adventistas do sétimo dia, também desmascarar as mentiras do inimigo. Né? Quantas vezes temos oportunidade, ou quantas vezes nos deparamos com alguém falando mal em referência a Deus. Porque Deus não está nem aí. Porque Deus é que fez isso e não sei o que e tal. E muitas das vezes ficamos calados. Né? Mas não, cabe a nós desmascararmos mesmo o inimigo, porque é isso que ele quer. É isso que ele quer. Para terminarmos, eu gostaria também voltar a falar sobre o desânimo, que é um dos grandes instrumentos que Satanás utiliza para desanimar e derrubar os cristãos.
Nós encontramos nas Sagradas Escrituras Abraão, Davi e Elias. Foram três grandes pessoas que em algum momento também ficaram desanimados. Mas no final, apesar do desânimo que tiveram, no final venceram. Então, como cristãos, nós precisamos prestar atenção nos sinais, porque Satanás presta atenção nos detalhes. Exatamente. Tal conforme prestou atenção no momento próprio em que podia agir, quando a Eva estava sozinha, no momento próprio que podia agir, quando Jesus estava com fome, depois de 40 dias sem comer, ele soube se aproveitar. Aproveita então, as oportunidades. Nós, como cristãos, também devemos ficar muito, muito atentos. Claro. Porque se não ficarmos atentos, se não formos confiantes a Deus e de acordo às Escrituras, nós vamos cair conforme muitos caíram. E que seja esse, então, o nosso propósito nesse mundo, né? Estarmos cada dia mais próximos do nosso Deus, que nunca falha, que é um Deus de amor, um Deus justo, e que nós devemos buscar sempre, ler sempre as Escrituras, para sabermos e devemos usar as Escrituras, e vamos ter muitos momentos que o diabo vai querer nos tentar, e nós temos que ter aqui na cabeça o que falar, o que Deus quis nos dizer, o que Deus nos escreveu para sairmos dessa situação, né? Então, que possamos sempre pensar nisso, né? Orarmos sempre, lermos sempre, buscarmos sempre ao nosso Deus e defendermos, né, o caráter dele. Sim, muito obrigado. Obrigado ao irmão que nos acompanhou, ao irmão que vai nos acompanhar. Esperamos que Deus possa nos cuidar e nos abençoar. Acompanhem o programa que vai a seguir, mas antes que possamos terminar, vamos pedir ao Jaime para nos levar na oração. Sim. Oremos. Nosso Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, por ter nos enviado essa lição tão importante, esse tema tão central, tão importante, o qual devemos saber, devemos entender. E mais do que isso, meu Deus, devemos pregar para as pessoas que não te conhecem, milhares de pessoas que não conhecem, que não sabem da existência desse grande conflito entre o bem e o mal. Que possamos, Senhor Jesus, sermos testemunhas suas aqui nesse mundo, que possamos, Senhor Jesus, preocupar-nos em defendermos o teu caráter e em desmascararmos as mentiras que o inimigo tem levado e tem trazido a esse mundo desde muito tempo. E prepare-nos para isso, continue sempre ao nosso lado. Obrigado por tudo que fazes por nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado para todos. Obrigado.